Vamos começar a criar um ambiente de proximidade entre nós e de igualdade entre nós. Alguns de vocês, se olharem para mim e me verem presidente do Sincor São Paulo, estão com a visão deturpada. Alguns de vocês, se olharem para essa mesa aqui e verem executivos, diretores executivos do Sincor São Paulo, está com a visão deturpada. Vocês têm que ver nessa diretoria, e especialmente em mim, a figura de um corretor de seguros. É isso que eu sou preponderantemente. É isso que eu quase sempre fui, ao longo dos meus 56 anos de idade, são 37 anos trabalhando com seguros, portanto, talvez não saiba fazer outra coisa na minha vida, não sei nem se sei fazer isso, mas sou novo, tenho muito para aprender, e é o que eu sempre serei o dia que eu deixar a presidência do Sincor São Paulo. É daqui, é da corretagem de seguros, que eu sustento a minha família, que eu creio expectativa para os meus filhos, que eu criei os meus filhos, que eu eduquei meus filhos, que eu constituí meu patrimônio, graças a Deus, enfim, todo o conforto que eu tenho na minha vida é da corretagem de seguros, e assim sempre o será. Então, com isso, nós estabelecemos uma igualdade. Qual igualdade? Os conflitos que vocês têm, os anseios que vocês têm, os temores que vocês têm, não são nada diferente dos meus. As manhãs que vocês acordam preocupados, os banhos que vocês vão tomar, e não há lugar melhor no mundo para se resolver todos os conflitos da nossa vida do que no chuveiro. Lá nós temos todas as melhores ideias. Deveria ter um caderninho à prova d'água para a gente escrever debaixo do chuveiro todas as nossas ideias. Está aí uma boa ideia, hein, Marcelo? Tá certo? Eu também tenho. Às vezes vocês podem, em algum momento, falar, se eu estivesse no lugar daquele cara, eu faria isso. Eu, às vezes, também tenho esse sentimento. Portanto, nós temos uma condição de igualdade total. E é assim que a gente vai transcorrer nesse bate-papo. Qual é a vantagem que eu tenho sobre vocês? A vantagem da informação, a vantagem da visão macro, a vantagem de poder ver assim como eu estou vendo vocês, com uma visão ampliada. E quero me posicionar um pouco do quão esta visão é ampliada hoje em dia e do quanto eu, de uma certa forma, tenho influência no setor ou participo das ações do setor e o quanto a gente tenta conduzir todos os processos da melhor maneira possível, tanto na defesa do corretor, quanto em fomentar o desenvolvimento e a evolução do setor, do mercado de seguros. Graças a vocês, graças ao apoio de vocês, eu hoje estou presidente do Sincor São Paulo, junto com toda esta diretoria. Estar presidente, no dia seguinte à eleição, não é necessariamente uma condição de liderança, é uma condição de quem tem o bastão para um Estado de Direito e que você pode exercer este cargo, mas não te dá a pecha de liderar. Especialmente no meu caso, que assumi o Sincor São Paulo em um processo eleitoral muito interessante, muito acirrado, portanto, quebrando aí alguns paradigmas, rompendo algumas situações e que realmente eu precisava, no dia seguinte, começar a conquistar a todos vocês, inclusive aos meus. Porque mesmo os mais próximos, mesmo os que te apoiam, num determinado momento podem duvidar. E agora? Será que vai dar conta? E agora como vai se comportar? Enfim, coisas do ser humano. Dúvidas, incertezas, inseguranças, aflições, interesses, desejos, vaidades, tudo próprio de nós todos. E o meu trabalho, a partir de então, foi realmente buscar me consolidar como liderança, me legitimar como liderança. E isso só se faz você trabalhando de uma maneira transparente, de uma maneira verdadeira, de uma maneira que você instale com todos os agentes do mercado credibilidade, reputação e confiança naquilo que você quer e se propõe a fazer. E o que eu quero e me proponho a fazer é discutir tudo que é afeto ao setor de maneira transparente, sobre a mesa, todos os interesses. Não há problema em termos de interesses diferentes, divergentes, não há problema algum. Certamente, sendo eles transparentes, sendo eles tratados da maneira correta, muito provavelmente, em 90 e tantos % deles, nós vamos conseguir o melhor resultado, nós vamos conseguir convergência, parecendo mesmo que no começo eles fossem distantes, mas não o são. Lamentavelmente, o brasileiro não tem por hábito isso,
discutir as coisas de maneira transparente e os interesses à mesa. Quando a gente fala no Brasil sobre interesse, parece uma coisa escusa. Ah, o fulano tem interesse em alguma coisa. Todos nós temos interesse em tudo. Vocês estão aqui por um interesse. Qual seria? De se capacitar mais, de se aprimorar, de discutir o seu negócio, o seu investimento, mas há um interesse que motivou a nós estarmos aqui. Portanto, tudo que for de interesse legítimo, aliás, lícito, legal, é legítimo e pode ser discutido, sim, nos momentos ideais, nos fóruns ideais, pode e deve ser discutido. E desta forma, me colocando desta forma, eu fui pavimentando o meu trabalho enquanto à frente do Sincor São Paulo, consolidando esta liderança, consolidando essa credibilidade, consolidando um perfil que qualquer um do setor sabe que se eu ligar e por algum motivo tiver uma situação um pouco mais enérgica, eu tenho certeza que a pessoa vai se perguntar o que será que eu fiz, porque não é essa a minha postura dia a dia. O meu perfil é conciliador. Existe uma frase que diz, me dá um boi, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair, eu não. Eu dou uma boiada para não entrar numa briga. Eu tenho convicção plena que com inteligência, com a razão, com a serenidade, que mais do que nunca se faz presente no momento das nossas vidas, no momento do mundo, eu tenho certeza que com essas colocações a gente consegue resolver a quase totalidade dos nossos problemas de uma maneira muito menos agressiva. E assim, além do Sincor São Paulo, eu hoje estou como vice-presidente da FENACOR para a região Sudeste. Região Sudeste que contempla o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado do Espírito Santo e, pasmem, neste momento, o estado do Rio de Janeiro, que desde 2009 estava distante da federação, desde 2009 não fazia mais parte da federação e talvez, com esse meu jeito conciliador, a gente conseguiu trazer o Rio de Janeiro, claro, junto com as posições das lideranças da FENACOR, Armando, Bittar e outros tantos, trouxemos o Henrique Brandão novamente para o âmbito da FENACOR e é lá que ele tem que estar para somar forças conosco, para discutir todas as nossas questões. Portanto, a região Sudeste hoje, sem dúvida nenhuma, em termos de prêmio, representa talvez 70% do prêmio arrecadado e eu estou como vice-presidente desta região. Também faço parte do grupo de trabalho instalado na SUSEP. A SUSEP, agora na gestão do Joaquim, tem dois grupos de trabalho, um para danos e outro para pessoas, e eu faço parte do de pessoas, onde a gente trata de vida e previdência, eu e o Robert Bittar. No de danos está o Armando Virgílio e o Dr. Gumercindo, e eu fico muito feliz de estar no de vida e previdência, porque a gente vai ver um pouquinho aqui na minha apresentação, eu tenho certeza absoluta que o Vidas, principalmente, e o Previdência serão o nosso seguro de automóvel em curto espaço de tempo. E eu não estou abrindo mão do seguro de automóvel, não estou aqui sendo apocalíptico com relação ao fim do seguro do automóvel, não é isso. Mas eu tenho plena convicção que o Vida e Previdência vai ocupar esse espaço nas nossas carteiras em muito pouco tempo. E se não ocupar nas nossas, de alguém vai. Portanto, é importante a gente tratar esse tema com muita atenção e eu fico muito feliz de estar nessa comissão. Faço parte também da Comissão Especial de Distribuição de Seguros no Brasil, a agenda que nós propusemos que o mercado tivesse na 17ª edição do CONEC, onde a gente consignou ali criar uma agenda do mercado que até hoje não tinha, nesse movimento sempre crescente, progressivo do nosso setor. A gente pouco parou para pensar o que estava certo e o que estava errado. Nesse momento estamos dedicados a isso. Esta comissão agrega a CNSEG, os presidentes das federações que contemplam a CNSEG, FENASEG, FENAPREV, FENACAP, FENASAúde, os presidentes dessas federações, que por sua vez são presidentes de companhias seguradoras, e do lado da FENACOR, portanto, representando o corretor de seguros, o grupo é formado pelo Armando Virgílio, pelo Robert Bittar, pelo Henrique Brandão e esse que vos fala. Portanto, tirando eu aqui de pardalzinho ali, todo mundo é cardeal e para mim é uma honra estar ali, para mim é uma honra poder aprender, para mim é uma honra poder ouvir e poder externar a minha opinião, que é exatamente o que vocês esperam da minha pessoa. Enfim,
Também estou no grupo de trabalho da seguradora líder, do DPVAT, e agora assumimos a vertente da certificação digital na vertente seguros para todo o Brasil. Portanto, por que eu fiz esta abordagem? Portanto, por que eu discorri sobre isso? Para dizer que tenho obrigações e missões demais? Não. Para dizer, na verdade, que eu efetivamente me dou todo dia com uma carga de trabalho enorme para representar a todos vocês e mais, para bem representá-los. E eu queria que vocês tivessem a plena convicção que um corretor de seguros que acorda todo dia com as mesmas ansiedades que vocês, as mesmas intranquilidades que vocês, realmente luta para fazer com que tudo isso que nós desejamos seja efetivamente representado. Acreditem, nós realmente temos uma participação, acreditem, nós realmente estamos representando a vocês e espero da melhor maneira possível. Portanto, quando alguém fala, mas será que está vendo isso, será que está fazendo aquilo? Tenho certeza, tudo que hoje envolve o nosso setor de seguros é do nosso conhecimento, tem, de uma certa forma, a nossa participação. Nem tudo a gente consegue fazer como a gente gostaria, nem sempre a gente tem o resultado que a gente busca, mas muita coisa é trabalhada e, às vezes, o resultado vem na linha do tempo, não necessariamente vem naquele exato momento. E, às vezes, naquele exato momento não é percebido, mas acaba sempre surtindo efeito quando você trabalha, quando você se dedica, quando você sabe o que você quer e a missão que você tem na sua vida. Então, tenho certeza disso. Quando vocês, se porventura, se questionarem, será que aquela diretoria ou aquele cara está fazendo isso, está fazendo aquilo? Tenho certeza, a gente está tentando e a gente está levando a mensagem do corretor de seguros para frente. É verdade também que esta diretoria, e eu em especial, pegamos um momento diferente. Pegamos um momento de turbulência na nossa economia, jamais imaginado. Até 2015, nós vivíamos Alice no País das Maravilhas. Nós fomos eleitos e assumimos o Sincor São Paulo em maio de 2014, e o mundo acabou só depois de janeiro de 2015, pós a eleição da querida Dilma, né? Enfim, e nós realmente nos deparamos com um momento de turbulência na política, na economia e na sociedade brasileira. Nós vivemos um momento hoje conflitante, político, econômico e socialmente falando. Um momento quase anárquico, um momento onde o povo hoje só olha para os seus direitos, os deveres são deixados para lá, e, enfim, isso cria realmente na sociedade um momento difícil e que impacta, evidentemente, na economia, na estabilidade econômica, na estabilidade social, e foi justamente o momento que nós assumimos o Sincor São Paulo. E, a reboque disso, pegamos o único momento onde a nossa indústria, depois de 3 décadas com crescimento exponencial, se deparou com um arrefecimento. Após 3 décadas, nós tivemos alguns setores de seguro, especialmente o seguro de automóvel, que é o nosso carro-chefe, e não há problema nenhum em ser, ele realmente teve as vendas e a arrecadação de prêmios diminuídas, mas muito longe da proporcionalidade com a própria venda do seguro de automóvel. E com isso, e por sermos representantes do consumidor e estarmos dia a dia diante do consumidor, nós temos uma característica alarmista, porque a gente é o ouvido do consumidor, a gente busca entender o consumidor e busca atender o consumidor. Então, a todo instante, quem primeiro reage, quem primeiro dá ressonância, reverbera tudo que pode afetar o nosso mercado, o nosso setor, somos nós, corretores de seguros, e também não tem problema nenhum nisso. Não estou criticando, não estou me queixando, nada disso. Nós, de fato, somos alarmistas, um pouco exageradamente, um pouco porque a comunicação hoje permite, como eu costumo sempre dizer, a comunicação hoje é feroz, não é veloz, ela é feroz e todo mundo pode tudo a toda hora, ela é invasiva. Eu recebo mensagens 2, 3 horas da manhã de qualquer dia da semana, por que você não fez isso, por que você não olhou aquilo, o mundo vai acabar, me salva pelo amor de Deus. E assim, o nosso momento, e isso não pode mudar, e a gente tem que atuar com isso, com esse pensamento. Mas, por sua vez, nesse processo de ser alarmista, a gente perde um pouco a razoabilidade, a gente deixa de lado a serenidade, a gente deixa de lado o senso, o bom senso, e não consegue enxergar
que 99% dos problemas, se assim pudermos dizer, que nos afligem ou que tendem a nos afligir, é em razão do potencial do nosso mercado. 99% dos nossos problemas é oriundo, é motivado, surgem em razão do potencial do nosso mercado. O nosso mercado tem um potencial enorme ainda, um caminho a ser percorrido enorme ainda. Nós é que ainda não nos tivemos esse pleno entendimento, nós é que ainda não nos debruçamos a isso, e nós ainda que reagimos a uma situação alarmista quando nos deparamos com novidades, com ameaças, se assim pudermos dizer também, sobre o nosso principal produto, que é o seguro de automóvel. Mas a gente tem que entender que o que de fato motiva situações que nos dão essa certa intranquilidade é em razão do potencial do nosso mercado. O nosso mercado difere totalmente da indústria que eu quero dizer, de produtos tangíveis, da linha branca, de automóvel e outros tantos que já sucumbiram. A nossa indústria está sucateada. Apesar de toda a força da Fiesp e a representatividade, a indústria brasileira está sucateada. E muitos empresários, muitos industriais quebraram, não tem para onde ir. É um mercado extinto, um mercado que, por um processo talvez de disruptura, acabou, longe de ser o nosso processo. Nós temos muita lenha para queimar e a gente vai ver um pouquinho disso daí também. Mas a gente precisa, independente desse respeito que eu tenho, por sermos para-choque do consumidor, uma posição, às vezes, alarmista demais, e eu respeito isso, nós temos que contar até 10 e ter a visão correta. Que o nosso mercado sofre, por vezes, tem novos entrantes, porque somos um mercado altamente potencial, e isso gera novos entrantes, gera atratividade de vários setores, tecnologias, intelectos, e que a todo momento estão aí se colocando. As fintechs, insurtechs e qualquer coisa tech que assim o valha. Mas entendam, 90% dos nossos problemas é porque o nosso mercado oferece potencial. E o mundo, e mais tarde o João Bueno, certamente com muito mais capacidade do que eu, abordará isso, o mundo olha para o mercado de seguros brasileiro. Isso é inexorável, mas isso é bom. E nós vamos procurar ao longo do dia ver como isso pode se traduzir realmente numa coisa boa, porque pode. Outra situação que nós somos recorrentes é na exposição à nossa imagem, ao nosso trabalho, aos nossos negócios. Nós, infelizmente, lamentavelmente, adquirimos o hábito de só falar mal da gente. Eu nunca vi uma atividade que fala tão mal de si mesmo quanto o setor de seguros e especialmente os corretores de seguros. É inacreditável isso. Você começa pela ofensa pessoal. Você já se diz corretor de seguros porque você não serviu para nada. Ou não estudou, ou não passou no concurso do Banco do Brasil, ou queria ser piloto de avião, mas não passou, era míope, ou queria ser modelo, ou queria ser jogador de futebol, mas é grosso que nem o Valtinho. Enfim, nós criticamos no primeiro momento nós mesmos, quando na verdade a gente só poderia ter orgulho, independente da forma como você chegou aqui, independente da razão como você chegou aqui, porque inclusive se foi uma razão ou uma forma que não tinha inclusive o preparo necessário e você é um vencedor, mais ainda você deve se jubilar disso, mais ainda você deve se orgulhar disso, mas nós não fazemos, nos criticamos. Chegamos em casa criticando, filho estuda para não ser corretor de seguros. E hoje, graças a Deus, o problema de sucessão é um problema que quase não está existindo mais, porque muitos dos nossos filhos que estudaram talvez mais do que a gente, que têm mais preparo do que a gente, foram para o mercado e viram que a melhor coisa é se desenvolver nos negócios, nossos negócios, nas nossas corretoras. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem tem filho na corretora, quem é casal, marido e mulher, eu tenho certeza que quase a totalidade o fará. Mas nós não, nós fizemos de tudo para afastar essa galera da gente. Mas o mercado demonstrou para eles que o melhor era aqui. Aí nós falamos mal do produto, nós falamos mal da seguradora e, pasmem, nós falamos mal do cliente, que é quem nos dá o sustento.
Recorrentemente, dia após dia, nós falamos que aquele cliente é chato, que aquele cara é um filho de não sei o que lá, que me ligou sábado na hora do jogo, que me ligou domingo na hora da pizza, que me ligou na segunda-feira antes que eu acordasse, que não sei o que lá, que não sei o que tem, que não sei o que tem, e você fala isso para todo mundo, inclusive no seu ambiente de trabalho, principalmente na sua corretora, e o seu colaborador ouvindo isso desde o minuto que ele põe o pé na corretora. E aí você quer exigir desse cara que ele atenda bem esse chato, que ele seja cordial com esse chato, que ele possa multiplicar negócios com esse chato. O que ele mais quer é desligar o telefone e não ouvir mais a voz desse chato. Portanto, meus amigos, pelo amor de Deus, vamos inverter isso. Vamos criar uma onda que fale bem de nós, que fale bem do nosso produto, que fale especialmente bem da corretagem de seguros, que fale especialmente bem desta força que nós temos, que é a força de sermos os responsáveis pela distribuição e por qualquer produto na face da terra. O valor que esse produto tem é advindo da capacidade de distribuir esse produto que esse produto tem. Tenham isso em mente. Não é à toa que trabalhamos com esse título, neste evento. Distribuição. Esta força é nossa. É nossa. Ninguém pode tirar isso da gente. Mas cabe a gente, especialmente, reconhecer isso e passar a ter esta postura. Tanto que o Sincor pediu ao Boris a missão de criar uma campanha, que eu não faço a menor ideia de qual seja o nome, onde a gente comece a falar bem de nós mesmos. Entre nós, para os agentes do mercado, seguradores, públicos, políticos, e especialmente para os nossos clientes, e que, inclusive, culmine em a gente parar de tratar todos os nossos clientes como chato, porque eles não são chatos. Eles são verdadeiramente a nossa riqueza. Para a gente avançar, e eu ainda nem comecei a palestra, cujo título é Momento, calma, vou ser rápido, Momento da disruptura. E o que é essa palavrinha mágica chamada disruptura que está tão na moda? É efetivamente você quebrar qualquer laço com qualquer modelo ou processo até hoje existente. Não é você inovar, reinventar, qualquer coisa, não. É você romper, deixar isso para trás e efetivamente passar a ter um processo novo. Mas será que antes de ter esse processo novo, e para conseguir estar inserido neste processo novo, não será necessário ter uma postura nova, uma atitude nova, que seja, assim, disruptiva? Porque se não for disruptiva, você vai ficar olhando para trás o resto da sua vida, ai, como era bom em 1930, como era bom em 1950, como era bom em 1960, e não vai fazer o para frentemente. Vai viver do para trásmente, e o para trásmente não dá futuro para mais ninguém. Aliás, nem trabalha com o futuro, só trabalha com o passado. Então, eu quero levar a vocês essa reflexão e essa provocação. Será que antes de qualquer processo disruptivo, que tanto nos assusta, mas do qual todos nós fazemos parte como consumidores, em tantos outros processos, será que nós não temos que efetivamente assumir uma posição, uma atitude que realmente nos permita fazer parte desse processo, desse caminho de disrupção? Vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Pega a bola, pega a bola. Lucas! Vai, filho, vai! Vai! Aqui, pra mim! Vai pegar ela, Lucas! Vai lá!
Isso, facilmente identificado, é uma onda, mais conhecida por tsunami. Isso são cenas reais, são cenas da vida. É um filme que retrata este evento num resort que devastou o resort e centenas, milhares de vidas. Havia um pai naquela piscina que abraçou 2 filhos e que, por tudo nesse mundo, gostaria de estender a sua mão e pedir para que aquela onda parasse e poupasse a sua vida, a vida dos seus filhos e de todos que ali estivessem. Isso é possível? Só um poderia ter essa condição. Só um tem a divindade disso. Mas é Ele próprio que criou isso. Foi Ele próprio que criou isso. Então, quem somos nós para querer afrontar ou achar que qualquer um de nós esteja empossado onde estiver, pode estender a mão e pedir para essa onda parar? Não dá. Não dá. Talvez o caminho apropriado seja esse. Eu espero que todos aqui saibam nadar. Diferentemente de mim, que por incrível que pareça, não sei. Mas, se eu me deparar com essa onda, garanto para vocês que eu vou dar braçada pra caramba. E qualquer pedaço de pau vai virar uma prancha. E qualquer latinha de cerveja vai virar balão de oxigênio. Porque eu não quero ser pego por essa onda. Eu vou fazer de tudo para sobreviver a esta onda. Portanto, o primeiro movimento é inexorável. A onda devastadora é inexorável. A segunda onda é possível. É possível aprender a nadar, é possível aprender a surfar, é possível sobreviver, apesar da força de destruição que possa ter qualquer movimento, inclusive os tais momentos disruptivos que nós vivemos hoje. Quando nós trouxemos o empreendedorismo para o Sincor São Paulo, quanto mantra, não tinha outro propósito senão propiciar a todos nós o entendimento que é preciso saber aprender a nadar e a surfar. E foi antes, muito antes do estrago que nós vivemos nesse país. Alguns confundem, alguns acham que nós criamos isso ou trouxemos isso, quer dizer, trouxemos, não criamos nada, pelo movimento que o Brasil tinha, mas não é verdade. Se liguem no movimento. Nós começamos a levar esse conceito para vocês em maio de 2014. Neste momento, Dilma era a queridinha do Brasil. A desgraça que se abateu era inimaginável. Nem Nostradamus profetizou isso. Portanto, foi realmente o entendimento daquilo que pode ser a nossa verdadeira salvaguarda. E aí, nós vimos os números que se abateram sobre o Brasil, um PIB decrescente, empregos, desempregos aos montes, esses são desempregos oficiais, aqui não estão os desalentados, que dobra praticamente isso. Nós temos mais de 20 milhões no país hoje realmente sem condição de trabalho, queda do faturamento e tudo mais, e isso, evidentemente, impacta no nosso setor. Pô, Camilo, mas você falou que o nosso problema é potencial. Tá bom, vamos dar um pouquinho uma olhada nisso. Como eu falei, o que me levou realmente a divulgar a questão do empreendedorismo foi esta palavrinha mágica aqui. Fazer com que a gente se perceba como de fato somos, como empresários da distribuição de seguros e serviços.
empresários da distribuição de seguros e serviços. E, por vezes, falta a nós esta compreensão daquilo que de fato somos, e é a questão da autonomia. Eu cito sempre a questão do americano não abrir mão de jeito nenhum de ter a sua arma, de portar a sua arma. O americano quer matar alguém? Não. Ele quer ter a sua arma, isso é um direito sagrado para o cidadão americano para se defender. Porque na cabeça do americano, ninguém, nem Trump, muito menos Trump, nem CIA, nem FBI, nem os Marines vão defender a si e a sua família melhor do que ele mesmo. Essa é a maior e mais clara percepção do quanto você é autônomo, do quanto você depende de você mesmo, mormente, quando é para defender a sua vida e a da sua família, de quem você mais ama. E aí, a gente tem que conviver com uma situação que é do nosso tempo. Se alguém aqui já reencarnou, fico feliz por ele. Eu não me lembro de nenhuma vida pregressa minha, realmente não me lembro, mas não me lembro de Cabral, não me lembro de Moisés, não me lembro de ter convivido com eles. O fato é que nós vivemos aqui, século XXI, 5 de abril de 2017, onde, neste momento, a única certeza que nós temos é que tudo é incerto. O mundo é verdadeiramente uma areia movediça. Querer a segurança eterna, querer que as coisas não mudem, esquece. Você está no mundo certo, no momento errado. E se assim você continuar com essa atitude, certamente você será um dinossauro como aqueles que se abateram com o meteoro. Hoje nós vivemos esse conflito de que o mundo vai acabar e não olhamos para a história. Hoje nós temos ameaça num dos principais produtos nossos e que, de fato, está passando por uma série de situações, mas que também tem um mercado gigante pela frente, mas a gente não olha para trás. Fazendo aí uma retrospectiva, em 1960, nós tínhamos uma ótima redistribuição pelos corretores de seguros, que eram aqueles agentes que faziam o papel de distribuição do acidente do trabalho. Talvez, eu sei que vocês são muito jovens aqui, tirando o Osmar, né? Eu acho que ninguém pegou este momento, tá certo? Mas não precisa levantar a mão para ser solidário com o Osmar, fiquem tranquilos, né? Mas muitos corretores, muitas corretoras de sucesso ainda são oriundas daquela época. Corretores que viviam uma época elitista, onde eles eram bastante reconhecidos, viviam com conforto. Meu pai mesmo trabalhou em uma corretora de seguros que distribuía acidentes do trabalho na Generali, enfim. E, no apogeu disso, com uma simples canetada, não foi a internet, não foi morte anunciada, por uma canetada do governo, acabou com tudo, no momento em que o seguro do acidente do trabalho passou a ser estatizado. Não houve aviso prévio. Foi uma simples canetada. Simples assim. Quem sobreviveu? Todos. Uns eu acho que a onda pegou. Outros surfaram. Mas já surfavam antes. Porque alguns já entendiam que aquele cara que ele fazia o acidente de trabalho oferecia a ele condição para fazer seguro de outros bens dele. Uma casa, um carro à época, enfim. E estes, diante desta onda, deste tsunami, diante desta canetada, sobreviveram e formam hoje grandes corretoras que ainda são oriundas deste momento. Depois nós tivemos um novo ciclo, do qual a grande maioria aqui pertence, onde em 1990 nós tivemos o seguro chegado a um nível mais amplo, mais próximo ao consumidor, com produtos massificados, com uma ampla distribuição de seguros, onde Bradescor, Itaú, HSBC, Banco Nacional, acabou com as suas redes, equipes próprias de venda e colocou no mercado, à época, também num único ato, de 6 a 8 mil profissionais da corretagem de seguros, inclusive esse que vos fala também, e aí se não é privilégio só do Osmar, muitos de vocês. E aí crescemos.
Veio o Plano Real, que foi altamente injetor de condições favoráveis ao desenvolvimento da indústria de seguros, que zerou a inflação, e nós vivemos anos dourados. E como eu costumo dizer, aquele que minimamente fez a sua parte, certamente está com carro zero, certamente tem casa própria e certamente já foi comemorar o aniversário de 15 anos dos filhos na Disney. Aquele que minimamente fez a sua parte. E eis que, nos idos de 2005, nós nos deparamos com essa criança aqui, a danada da internet, que veio também num processo evolutivo, sem mandar aviso, mas que é a causadora de praticamente tudo com o que nós temos que viver hoje em dia, para o bem ou para o mal. I don't know, não sei, mas é uma realidade, e que, num primeiro momento, nós somos extremamente aderentes. Um dos profissionais que mais aderente foi à internet, e ainda é hoje em dia, é o corretor de seguros. Ninguém até hoje xinga a internet, ninguém xinga ter smartphone, ninguém xinga ter 8 mil grupos de WhatsApp com 80 milhões de bom dia todo dia, negócio mais insuportável do mundo, pelo amor de Deus, acabem com o bom dia, tá certo? E tem uns infelizes que não tem o que fazer na cama, o cara se acha no direito de mandar bom dia 4h30 da manhã. Ah, pro inferno. Bom, e aí, não precisa se acusar. Todo mundo sabe quem é. Me ajuda a voltar aí, por favor. Alguém está apertando mais rápido que eu aí. E aí, nós tivemos, a cabo disso, e neste momento, um momento especial. E começou aí, de maneira sem volta, a mudança do consumidor, do perfil, dos hábitos, da postura do consumidor, que até então vivia sobre a falsa mensagem que éramos sempre pró-consumidor, que tínhamos respeito pelo consumidor, que tudo fazíamos pelo consumidor, nós e qualquer indústria. Pois bem, o consumidor se libertou disso, desse enganation, e com o seu poder hoje instituído pela internet, ele realmente faz valer hoje o direito do consumidor, o respeito a ele, e ele comprar o que ele quer, quando ele quer, aonde ele quer, do jeito que ele quer e pelo preço que ele quiser, do qual nós fazemos parte. Porque quando a gente ouve alguém falar como eu estou falando, se abstrai. Quem faz isso não sou eu. A moda não me pega, mas você está com a mesma bolsa, com a mesma gravata, o mesmo corte de cabelo. Não, mas eu não sigo moda. A gente acha que é marciano, que só os terráqueos têm aquele hábito e exercem aquilo. Mas todos vocês aqui consomem Uber. E gozado, o Uber está diminuindo a frota de veículos segurados. E quem não consome Uber aqui? A maior preocupação das seguradoras hoje é o impacto que o Uber está causando nas frotas seguradas. Quem não consome Uber? Quem não consome Netflix? Vocês ficaram com dó da Blockbuster? Alguém ligou para o dono da Blockbuster? Ô, meu, desculpa aí, hein? Quem não está hoje no Banco Original? Quem não usa o Airbnb? Quem não usa o Trivago? Alguém está com dó dos agentes de turismo? Está com dó? Acho que não, né? Então, neste momento, o consumidor foi, de fato, empoderado e, desculpem, não tem volta. E aí a gente vem para a nossa realidade, que é a boa realidade. No mundo hoje, sobra recursos, quer sejam eles financeiros, intelectuais ou tecnológicos. Financeiro, então, nem se fala. O que o mundo mais tem hoje é liquidez, sobra dinheiro. Pouco importa se na mão de poucos, lamentavelmente não nas nossas, mas sobra dinheiro e esses caras querem colocar esse dinheiro para andar. Não querem deixar esse dinheiro debaixo dos seus colchões. Querem colocar esse dinheiro para andar. E fazem, produzindo, apostando em processos novos, os insurtechs, os fintechs, os aceleradores, sei lá. Tem aqui duas feras que podem falar disso muito melhor do que eu. E o cara, quando aporta esse recurso, o que ele quer? O maior retorno para esse recurso. E nós aderimos ao que esses caras conseguem produzir.
e aí eles não pedem licença. Pé na porta, e quem estiver atrás da porta e não correu, e não aprendeu a surfar, e não conseguiu nadar, se dá mal. Vai tomar uma portada na cara e a vaca vai para o brejo. Bom, essa é uma frase que eu gosto sempre de colocar, que é de um cara que para muitos de vocês era um santo, mas para mim era um empreendedor. Mas, para mim, era um disruptor, porque conseguiu, da maneira mais frugal possível, com vestes mulambentas, rasgadas, chinelo, por que não dizer descalço, ser ídolo nosso, sem recurso nenhum nosso. Esse cara é nada mais, nada menos do que São Francisco de Assis, que com vestes mais humildes possível, com altruísmo total, conseguiu ser percebido, reconhecido por nós, até hoje, desde os idos que ele aqui veio e praticou os seus atos. Portanto, esse sim, um cidadão disruptor. E aí, meus amigos, ou a gente entende isso, ou a gente pratica este momento, e eu mais uma vez quero saudá-los, porque vocês estão praticando esse direito, e nós vamos discutir daqui para frente mais, ou a gente adota uma postura que realmente vai nos levar a deixar de ficar enxugando o gelo e conseguir estar um passo à frente no nosso negócio, na nossa corretagem, com a visão perfeita, adequada, e realmente propor aquilo que nós queremos e construir o que nós desejamos. Porque, na verdade, nós somos todos, neste momento, peixes de aquário. Peixes bem criados, peixes fofinhos, peixes bonitinhos. Pode colocar, por favor, o filme. Peixes que atraem a simpatia da grande maioria, mas que não podem mais viver e conviver dentro do aquário. É nossa missão, é o que mais me preocupa, a mim, para o meu negócio, para o nosso negócio, que a gente consiga realmente enxergar a necessidade de fazer essa transposição. Nós não podemos morrer peixes de aquário. Eu sei que é confortável, eu sei que gera uma sensação de segurança, mas é totalmente impraticável. No aquário, somos presas fácil. No aquário, comemos aquilo que nos dão todo dia, sem direito à mudança. No aquário, vamos enxergar o mesmo gato todo dia que põe a cara ali louco para nos comer. Nem o gato é diferente, ou a gata. Só indo para águas mais amplas, só tendo a coragem de fazer essa transposição, só tendo a coragem de fazer essa disrupção pessoal, profissional, empresarial, que certamente nós vamos, assim, sobreviver. Como aqueles que sobreviveram na década de 60, como aqueles que são vocês, na grande maioria, que sobreviveram ao grande momento, a década de 90, e que vão certamente sobreviver a esta onda e iniciar um novo ciclo junto conosco. E eu quero aqui afiançar, garantir para vocês, eu não tenho outro ideal, outro objetivo na vida, a não ser conduzir os nossos processos, conduzir a nós nesse processo de disrupção que vai nos levar a uma evolução, a um crescimento e aquela paz que a gente busca, que por mais que seja difícil, de alguma forma, com esse agrupamento, com inteligência, com serenidade, certamente não nos faltará condição para obter este momento novamente produtivo, com um pouco de paz, com muita inteligência, com muita sabedoria e exalando adequação ao novo momento. Obrigado.